E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar o notebook com a melhor tela que eu já vi, o Asus VivoBook S16X OLED. Então, vem comigo! Como eu sempre digo, existem vários tipos de notebooks com diferentes filosofias. Alguns são do tipo de entrada, cujo foco é no baixo custo, outros são notebooks voltados para jogar, os populares notebooks gamer, e ainda existem os tipos premium compacto, como o ZenBook 14X que eu testei recentemente. Você pode conferir aqui no card. Já o VivoBook S16X OLED é o que a gente pode chamar de Premium Ultra Fino, já que ele não é compacto, por ter uma tela de 16 polegadas. A tela, aliás, é o grande destaque desse notebook, primeiramente pela sua resolução, que é 4K. Na verdade, a resolução dela é ainda maior do que o 4K UHD comum, já que ela tem proporção de 16:10 e não 16:9, que é o normal. Assim, a sua resolução é, na verdade, 3840 por 2400. Além da alta resolução, essa tela é do tipo OLED, que tem maior contraste e cores mais vivas do que as telas LCD comuns. Eu vou falar sobre ela mais tarde. Quanto ao hardware, o VivoBook S16X tem um processador de alto desempenho, o Core i7-12700H. A memória é de 16 GB e ele vem com SSD NVMe de 512 GB. É bom frisar que ele não tem placa de vídeo dedicada, o que significa que ele não é voltado para jogar. Talvez você até consiga rodar alguns jogos leves, como CSGO, Rainbow Six Siege, mas com certeza não vai conseguir rodar jogos pesados. Bom, como eu falei, ele é considerado fino, mas não compacto. Ele mede 322 por 231 mm, que é um tamanho típico de notebooks com telas de 15,6 polegadas. Sua espessura é de 18,4 mm, o que é bem fino, embora seja questionável chamá-lo de ultra fino. Ele pesa 1,8 kg, o que é razoavelmente leve. O corpo é todo em metal, nessa cor que a Asus chama de Midnight Black. A fonte de alimentação é bastante compacta e fornece 90 watts e um conector USB tipo C. Olhando o notebook do lado esquerdo, vemos a saída de ar e uma porta USB 2.0. Do lado direito temos o conector de áudio para headset, uma porta USB 3.2 Gen 1 tipo A, duas portas USB tipo C com suporte a Thunderbolt 4 e uma saída de vídeo HDMI. A fonte de alimentação deve ser conectada em uma das portas tipo C. Na parte traseira não há nenhum conector. Abrindo a tampa do notebook, vemos que o design é bem tradicional, com a tela com bordas muito estreitas que ocupa praticamente toda a tampa. Um detalhe interessante é a webcam, que tem resolução HD, e uma tampa física que você pode deslizar, tapando totalmente a lente. Algumas pessoas acham isso bem importante. O teclado é simples, sem retroiluminação, mas muito bom, com teclas bem espaçadas e com digitação confortável. Note que o teclado é padrão brasileiro. Há um sensor de impressões digitais embutido no botão liga-desliga. O touchpad é grande e funciona muito bem. Aqui podemos ver o notebook aberto de lado. Suas dobradiças permitem que ele abra até 180 graus. Do lado de baixo temos também uma tampa totalmente em metal, com ranhuras para entrada de ar e saída de som. Agora vamos dar uma olhada por dentro desse notebook. Removendo a tampa, vemos na parte inferior a bateria, no canto esquerdo a placa-mãe e à direita o cooler. Na verdade, internamente ele surpreende pela simplicidade e por ter vários espaços vazios. A bateria é de 11,6 volts, com capacidade de 70 Wh. É uma ótima capacidade para um notebook fino. A placa-mãe é pequena, a gente pode ver nela o cooler do processador, um módulo de memória RAM, um dissipador em cima do SSD e a placa de rede sem fio. A memória RAM do VivoBook S16X é do tipo DDR4, que é um pouco surpreendente, já que a maioria dos notebooks com processador Intel de 12ª geração vem com memórias DDR5. Porém, isso aí não deve causar nenhuma perda considerável de desempenho. Ele vem com um módulo de memória de 8 GB de 3200 MHz da Samsung. Os outros 8 GB são soldados na placa-mãe. Dessa forma, não há muitas opções para aumentar a memória RAM. O máximo que você consegue é trocar esse módulo de 8 GB por um de 16 GB, ficando com um total de 24 GB de memória RAM. A placa de vídeo sem fio é uma Intel AX201NGW, que suporta o padrão Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. É uma rede sem fio de boa qualidade, de banda dupla, que suporta até 2,4 gigabits por segundo. O SSD que vem nesse modelo é um Micron 3400, modelo MTFD KBA512 TFH, de 512 GB. É um SSD M.2 NVMe
com interface PCI Express 4.0, velocidade máxima nominal de leitura de 6.600 MB por segundo e de escrita de 3.500 MB por segundo, e o TBW é de 300 TB. É um bom SSD com bom desempenho, porém eu acho que um notebook dessa faixa de preço deveria vir com um SSD de pelo menos 1 TB, ou até mesmo um de 2 TB. A diferença de preço não seria assim tão grande. Ainda mais que o VivoBook S16X não tem um segundo slot onde você possa instalar mais um SSD M.2. Ele não vir com uma baia de 2,5 polegadas até se justifica, não teria espaço, mas tem bastante espaço vazio dentro do notebook, então ele poderia tranquilamente ter um slot M.2 vazio para a instalação de um segundo SSD. Então a única opção para você aumentar o armazenamento é retirar esse SSD de 512 GB e instalar um modelo de maior capacidade. Aqui você confere o cooler do processador removido. Trata-se de um cooler pequeno e leve. Isso traz a vantagem no peso do notebook, mas infelizmente limita um pouco o desempenho do processador. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Esse é o processador Core i7 12700H. Ele tem 6 núcleos Performance e 8 núcleos Efficiency. Assim, são 20 threads no total, o que é excelente. Esse processador tem clock máximo de 4,7 GHz nos núcleos P e 24 MB de cache L3. Seu consumo básico é de 45 watts, com consumo máximo de 115 watts. Ele vem com vídeo integrado Iris Xe, com 96 unidades de execução. Lembre-se que esse vídeo integrado é o único disponível nesse notebook. O VivoBook S16X OLED vem com o Windows 11. No uso geral, o notebook é excelente. O processador rápido, o SSD de alto desempenho e a boa quantidade de memória tornam ele bastante ágil na maior parte das tarefas. A tela, como eu comentei antes, é um espetáculo, tanto pela altíssima resolução quanto pela razão de aspecto, já que ela é um pouco mais alta que o normal, mas principalmente por ser uma tela OLED. A qualidade das cores é incrível. Essa tela tem certificação Pantone, o que é ótimo para profissionais de design e fotografia. Tem redução de luz azul nociva, HDR True Black 500, gama de cores 100% DCI-P3, 600 nits de brilho e tempo de resposta de 0,2 milissegundos. Mas apesar dessa tela ser incrível em todos esses aspectos, ela não é anti-reflexo. Então, se você for trabalhar com alguma fonte de luz atrás de você, isso pode atrapalhar. E quanto ao desempenho? Eu rodei alguns programas para testar o desempenho do processador e comparei com outros processadores que eu testei recentemente, só para a gente ter uma ideia. No teste single thread do CPU-Z, ele foi mais rápido do que o Core i5 12400F, o que é excelente. Já no teste multithread do CPU-Z, as 20 threads fizeram diferença e ele foi bem mais rápido que todos os modelos que eu comparei. Já no Cinebench R23, no teste que usa apenas um núcleo, ele ficou em empate técnico com o Core i5 12400F. Porém, no teste multicore do Cinebench, que tem um tempo de aquecimento de 10 minutos, ele teve um desempenho similar ao do Ryzen 5 5500. E no teste do V-Ray Benchmark, ele também ficou abaixo do Core i5 12400F, que tem bem menos núcleos. Esses resultados à primeira vista parecem estranhos, mas fazem sentido. A questão é que esse processador tem um potencial de desempenho excelente, tanto em single thread quanto em aplicativos que utilizam todas as threads. Só que esse desempenho, assim como em qualquer processador atual, é totalmente limitado pela capacidade de dissipação de calor do sistema. Como o VivoBook S16X é fino e leve, o sistema de refrigeração dele não é muito robusto, como a gente viu quando eu abri o notebook. Com isso, o processador consegue um alto desempenho só quando tem apenas um núcleo sendo utilizado, ou então com todos os núcleos, mas por um período curto de tempo. Em tarefas demoradas que utilizam todas as threads do processador, simplesmente não tem como dissipar tanto calor em um notebook fino. Por isso, o que acontece é que depois de alguns segundos o clock cai bastante. No VivoBook S16X OLED, quando se coloca alguma tarefa pesada para rodar, rapidamente o clock estabiliza em 2,5 GHz, com consumo de 50 watts, segundo o HW Monitor. E depois de algum tempo, esse clock dos núcleos Performance cai para 2,1 GHz, com consumo então de 35 watts. Nos meus testes, com temperatura ambiente de 27 graus Celsius, o processador atingiu uma temperatura máxima de 93 graus Celsius e depois estabilizou em 82 graus Celsius. Ou seja, não houve nenhum problema de aquecimento extremo. Porém, eu notei que do lado esquerdo da área acima do teclado aqueceu bastante, chegando a 44 graus Celsius durante os testes, o que é bem chato de utilizar. A boa notícia é que a ventoinha não chegou a ficar muito barulhenta em nenhum desses testes. Em relação à bateria,
Eu deixei o notebook rodando vídeos no YouTube com o brilho da tela no máximo, sem estar conectado na tomada. A bateria durou cerca de 4 horas e meia nesse teste, o que é um ótimo resultado para esse tipo de notebook. Então, o que eu achei do Asus VivoBook S 16X OLED? Esse é um notebook de altíssima qualidade, com design excelente, bom desempenho e uma tela incrível. O design dele é bem tradicional e sóbrio, deixando claro que ele é um notebook para trabalho. Não tem nenhuma firula, tipo luzes RGB, detalhes coloridos ou algo do gênero. O corpo, todo em metal, passa uma sensação de robustez e durabilidade. Lembrando que apesar de fino, ele não é um notebook compacto por causa da tela de 16 polegadas. O desempenho dele é muito bom, desde que você não rode tarefas intensivas. Em outras palavras, se você for rodar tipo uma conversão de vídeo ou uma renderização 3D, o desempenho dele vai ser limitado pela capacidade de arrefecimento. Isso é uma característica bem comum hoje em dia. Qualquer notebook compacto simplesmente não consegue lidar bem com o aquecimento gerado pelo processador. Então, se você estiver procurando um notebook para tarefas intensivas, esqueça os modelos finos e leves, você vai precisar de um notebook do tipo Workstation móvel, que são modelos em geral bem parrudos e bem pesados. Porém, para tarefas que exigem apenas picos de desempenho, como por exemplo a edição de imagens, o VivoBook S16X vai ser excelente. O que nos leva ao público-alvo desse notebook, na minha opinião, profissionais de design, fotografia e afins. Primeiro, porque esse tipo de tarefa se beneficia de um alto desempenho de processador, mas não usa esse desempenho o tempo inteiro. Segundo e principal, por causa da tela do VivoBook S16X. Essa tela OLED é a melhor que eu já vi num notebook, tanto em resolução quanto em qualidade de cores. A bateria também é um ponto positivo, com boa duração, principalmente se a gente considerar que é um notebook com bom desempenho e com uma tela grande e de alta qualidade. Quanto aos pontos negativos, são bem poucos. O principal, na minha opinião, é a falta de capacidade de expansão, principalmente de memória RAM e de SSD. Exatamente por conta disso é que eu acho que o SSD que vem nele, apesar de ser um modelo rápido, poderia ser maior. 512 GB pode servir para algumas pessoas, mas eu acho que não custava nada ele ter vindo com SSD de pelo menos 1 TB de capacidade. Outro ponto que eu acho que poderia melhorar são as conexões. Ele não ter conector de rede com fio até não é um grande problema, mas eu achei pequeno o número de portas USB. São apenas 2 portas USB tipo A, então se você instalar um receptor de mouse e um SSD ou pendrive, já não sobra nenhum. Além disso, a porta USB do lado direito permite apenas 5 gigabits por segundo de velocidade, enquanto a do lado esquerdo é ainda pior, é USB 2.0. Não tem nem como você instalar um dispositivo de alta velocidade nessa porta. Num notebook dessa categoria, essas portas deveriam ser USB 3.2 Gen 2, que permitem velocidades de até 10 gigabits por segundo. E embora ter 2 portas USB tipo C pareça ser uma ótima característica, a gente tem que lembrar que o carregador vai conectado em uma delas. Então na prática é como se você tivesse só uma. Seria muito bom se ele tivesse mais uma porta USB tipo C do lado esquerdo. Aí você teria a facilidade de poder ligar o carregador tanto de um lado quanto do outro. E ainda assim teria 2 portas desse tipo sobrando. Quanto ao preço, eu achei ele à venda no Brasil por cerca de R$11 mil, o que é um preço bastante salgado. Assim fica claro que ele é um notebook premium, voltado para um público com um grande poder de compra. Mas se você procura um notebook fino e leve, com hardware de bom desempenho e tela incrível, para usar em programas de design, projeto, CAD ou edição de imagens, e pode pagar por um produto topo de linha, o Asus VivoBook S16X OLED é uma ótima opção. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até o final, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!